Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Nós vamos dar início a um seminário previsto no 4º Circuito Cinematográfico de Periferia, organizado pela ONG Contato. Nós vamos falar um pouco sobre Film Commission, sobre experiências com audiovisual nas cidades de Santos e Belo Horizonte. E temos aqui para isso, para colaborar conosco, a Tami Vaz, que é do Instituto Queror, de Santos, trabalhou na SPCine, e vai contar um pouco da experiência dela, e também a Tailane Cristina, que vai falar sobre a experiência da Film Commission e do audiovisual em Belo Horizonte. Então, eu vou passar para que a Tami se apresente e já faça a sua exposição sobre a experiência que vai relatar. Obrigada, uma alegria estar em Belo Horizonte. Adoro BH. Eu sempre venho, passo um dia em BH, vou embora. Então, agora eu tenho que me trazer para ficar pelo menos uns 3, para conhecer um pouco realmente BH. Mas eu tenho vindo bastante, engraçado. E aí eu como e saio daqui que nem um javali, né? Porque é a melhor comida do mundo. Mas é uma alegria sempre estar com vocês, dar contato. Né? Tive uma experiência incrível já com vocês de cursos de formação aí com... Né, o Brasil inteiro participando na época da pandemia, e estreitou nossa relação. E hoje eu pude conhecer presencialmente as pessoas que eu só conhecia online. Então, uma alegria poder estar aqui. Então, eu sou Tami Vaz, né, sou produtora de cinema e audiovisual já há mais de 25 anos. Sou formada em arquitetura, em artes plásticas, não tenho formação no cinema, mas sou produtora, né? Assim, a minha carreira, a minha história começa, né, com o cinema numa militância também muito grande. Eu era da BD, né, que é a Associação de Documentaristas e Curta-Metragistas de São Paulo, e fazendo parte desse movimento, eu entendi que a minha carreira no cinema já tinha esse lugar, né, não só de produção, mas também de uma ação social, né? E aí a minha história com o cinema começa com o Rudá de Andrade, que a gente fez um longa juntos. Ele é filho de Oswald de Andrade, filho de Pagu, que aí me traz também toda uma bagagem de formação, né, dessa militância artística, cultural, social, e um olhar muito mais humano, né, para a produção cinematográfica. E foi então quando acaba meu trabalho com o Rudá e começam outros trabalhos mais comerciais, e pinta o longa-metragem Querô na minha vida, direção de Carlos Cortez e produção da Gulani. E o Carlão, ele não queria trabalhar com jovens atores, né, no longa. Ele queria trabalhar com jovens que trouxessem uma experiência das periferias para o filme. E aí eu, então, comecei um trabalho de pesquisa de atores nas periferias da Baixada Santista, que era onde a gente ia rodar o Querô. E foram 1.200 testes ali, naquelas regiões. Desses 1.200 jovens, nós fomos fazendo pequenas oficinas de preparação de atores, até que chegamos em 40. Esses 40 atuaram no longa-metragem. O protagonista do filme era o Maxwell Nascimento, dali da região do Mercado, da região dos Cortiços de Santos, todos esses 40 jovens, todos periféricos. E a gente ficou meses com eles, né, no processo de formação ali para o filme. Quando acabou, foi uma grande tristeza, né, uma punhalada no coração, ter que se despedir desses meninos, se separar. E essa experiência foi muito rica, né, dentro de todo um processo humano e audiovisual. E então, né, eu lembro de chegar para o Carlão e para a Débora Ivanov e falar: eu vou fazer oficina, chorando, né, assim, emocionada, com esses meninos. Aí eles: não, a gente está falando com o Unicef, a gente vai... Porque o Carlão e a Débora eram megalomaníacos. E eu já querendo resolver ali no meu bairro, né, tal, Santista. E aí, putz, a gente cria, então, as oficinas Querô, né, um projeto de capacitação em cinema e audiovisual com esse intuito de que esses jovens fossem os protagonistas dos seus filmes, das suas histórias, e contassem essas histórias, né, e conseguissem ingressar no mercado de trabalho, no mundo do audiovisual ali,
como realizadores. Então, roteiristas, diretores, produtores, técnicos de som, enfim. E aí a gente começa esse trabalho, né, com a equipe do Longa Queiro toda vinha para Santos para dar aula para os meninos, todo mundo amarradão e apaixonado por eles. E aí, né, a gente, num primeiro ano com esses jovens, eram 40 jovens, a gente produz 4 filmes. Esses filmes a gente inscreve nos festivais de cinema e começa a bombar e ganhar todos os festivais de cinema que a gente escrevia. Aí a gente, pô, o troço deu certo, o negócio realmente funciona. E aí, no ano seguinte, a gente abre inscrição nas escolas públicas para novos jovens, 40 novos jovens, né? 2007, segunda turma. E aqueles jovens do Queiro que se formaram, a gente tentando encaixar eles, de alguma forma, no mercado de trabalho. E em Santos, naquela época, em 2006, né, não existia um polo. Né? Santos, a gente tinha, sei lá, 2 produções por ano na cidade, né? 4 produções por ano. Então, a gente, ali, né, formando já uma segunda leva de Queiroz, já iam ser 80 jovens, e a gente, cara, o que a gente faz? A gente está vendendo um sonho aqui que não escoa dentro de uma cadeia produtiva, dessa economia criativa, que nem se falava a respeito disso naquela época. E então foi ali que me deu um estalo de eu vou criar uma film commission. Nem sabia o que era isso direito, mas comecei a pesquisar caminhos e oportunidades. E eu entendi que a film commission poderia ser realmente uma oportunidade da gente atrair produções para a cidade, né, para que a gente conseguisse colocar esses jovens no mercado de trabalho. Então, em 2007, eu implanto a Film Commission de Santos, junto à prefeitura, com esse intuito, era esse o meu objetivo. Queria gerar trabalho e renda para os jovens do Queiro. Né? E aí isso foi crescendo, e eu fui entendendo que a Film Commission tinha um poder, né, de impacto econômico, visual, turístico, de tantas frentes, né, o turismo cinematográfico. Então, tudo isso foi crescendo muito. Então, quando eu analisei os dados, que a gente tinha lá 4 produções por ano, com a Film Commission, em um ano, a gente passou para 40 produções, né? Sem muitos recursos, então criando pequenas estratégias. E aí eu acho que é interessante falar um pouco dessas estratégias, né, para quem tem interesse em implantar uma Film Commission ou criar algum departamento, né, de cinema dentro dos seus municípios. Né? Tinha um carro que a prefeitura, né, disponibilizava para eu pegar produtores em São Paulo e trazer para conhecer Santos. Né? Eu entrava na lista da Ancine, dos projetos aprovados, para ver quem que ia captar recursos, e olhava esses projetos e ligava para esses produtores e perguntava que locação que eles precisavam e mandava pesquisa de locação para os caras. Então, assim, a gente fazia pequenas estratégias facilitando, que é isso o trabalho da Film Commission, né? Facilitar a vinda do produtor para a tua cidade, né? Para essa economia criativa girar. Né? Então, assim, nesse primeiro ano foi essa bomba e esse encontro com a Film Commission e Queiro ao mesmo tempo, e que foi funcionando, mas ainda não era suficiente. Né? Uma cidade que recebe 40 produções num ano, com uma mão de obra ali formada de 80 jovens, ainda sem especialização, muito embrionária essa formação, a gente foi entendendo que isso não ia pagar o aluguel, né? Eles não iam conseguir se manter nessa estrutura, né? Foi então que a gente criou uma produtora. Então, a produtora Queiro vai fazer muitos trabalhos aqui na cidade, vamos fazer longas séries e tal. E aí a gente começa com a produtora fazendo, né, com esse sonho, né, de fazer filme autoral, e aí cai no corporativo, institucional, videoclipe, né, vai fazer o que tem para gerar trabalho e renda. E isso foi uma experiência muito boa, né, dentro da produtora, para a gente também entender outros mecanismos de mercado. Né, e ver possibilidades, abrir frentes. Então, aí a gente tinha a formação lá no Queiro, já formando uma 3ª turma. A Film Commission, ali, né, começando, a gente tinha um festival de cinema na cidade de curtas-metragens, que estimulava a produção autoral. E aí isso começa... Aí
uma universidade em Santos abre um curso de cinema. Então, isso também já começa um trabalho ali, a gente batalha bolsas para eles, cria uma parceria para essas especializações, né? E aí a gente vai caminhando. E nisso a gente vai criando projetos dentro do Querô, onde a gente pode contratar os jovens como realizadores, como tutores, como multiplicadores. Então, a gente cria o Querô na Escola, que é um projeto que a gente vai para dentro das escolas públicas de Santos e Cubatão e dá oficinas de cinema para os alunos da rede pública, e eles produzem filmes de até 3 minutos. Quem dá essas aulas são os capacitados no Querô, né, hoje profissionais do mercado. Esses filmes, né, a gente produz 20 filmes por ano, são 20 escolas atendidas. Então, a gente tem 2 equipes de jovens multiplicadores, arte educadores. Aí a gente cria o Querô Comunidade. A gente vai para dentro das comunidades periféricas e faz documentário com os moradores da comunidade. Quem que dá aula nessas oficinas? A galera que se forma no Querô, né? Então, o Querô hoje, né, tem uma estrutura de contratação do próprio Querô, né, que eu acredito, ouso dizer, que é mais de 60% das contratações deles são geradas trabalhos da própria instituição. Mais de metade da equipe hoje do Querô, do Instituto, é de jovens capacitados na própria instituição. E o sonho é que um dia todos nós que não somos capacitados no Querô, a gente vai desaparecer do sistema e todos eles que vão, né, administrar. E aí, no meio do caminho de tudo isso, a SPCine começa a ser elaborada, né? Alfredo Manevi, lá na SPCine, e quando ele, né, pensa nessa estrutura da SPCine com a Film Commission em São Paulo, ele me procura em Santos, né, com o case de Santos, já tinha mais de 10 anos de experiência ali na cidade, não, menos, uns 12 anos, não, uns 8 anos de experiência de Film Commission em Santos, e aí Manevi me chama para implantar a Film Commission de São Paulo. E aí eu vou, né, morrendo de medo, mas cheia de esperança, porque ele me deu carta branca, eu podia fazer, posso falar com quem eu quiser? Pode. Então eu fui com a cara e a coragem, e aí a gente consegue realmente implantar uma Film Commission de alta qualidade, de alto nível, na cidade de São Paulo, com uma estrutura de atendimento, de fortalecimento do setor que não existia, né? Uma organização ali de regulamentação e de atração, né, de produções, além do atendimento da demanda que já existia. Então, de 40 produções por ano na cidade de Santos, eu pulei para 1.500 quase na cidade de São Paulo, né? E essa estrutura, isso também ajudou muito a impulsionar Santos, né? Então, eu vejo assim, que Film Commission, quando existe em uma cidade, ela impulsiona toda uma região, né? Ela não é uma estrutura única de um governo municipal ou de um governo estadual. Não, ela é uma estrutura de uma cadeia produtiva, né? E estimulando Santos nesse sentido, né, de cidades irmãs ali, com filmes commissions e tal, essas produtoras de São Paulo começaram também a olhar para Santos e para o Querô, né, que é uma escola de cinema e audiovisual para jovens de regiões periféricas, todos de escolas públicas, dentro das políticas afirmativas, que, né, hoje se fala de políticas afirmativas, o Querô faz isso há 17 anos, trabalhar com jovens, né, dentro de todas as suas diversidades, né, hoje 70% dos jovens do Querô são LGBTQI+, e a gente impulsiona a carreira deles cada dia mais, né, com esse intuito, né, mais de 50% são mulheres, mais de 50% são negros, porque realmente o Querô ele existe para isso, né, para a gente chegar nesse lugar com esses jovens, né, poder trabalhar com eles, né, não para eles, não por eles, mas com eles, né. E hoje a gente tem um programa, estou dando um panorama geral, depois a gente vai ver um vídeo aqui. Hoje a gente tem um programa chamado Conexões Querô,
que é um programa onde, sabe, aquela tentativa de filme commission, tentativa de uma produtora, tentativa de criar projetos para gerar trabalho e renda, né, para os jovens Querôs. Hoje a gente tem o Conexões, que ele faz essa ponte, estabelece essa interlocução com o mercado. Então, a gente tem uma parceria com Netflix, com produtoras de São Paulo, de Santos, do Rio, onde essas produtoras apresentam para o Querô as suas vagas, né, e demandas de mercado. Então, o ano passado foram mais de 330 vagas, né, ofertadas para os jovens capacitados nas oficinas Querô, e esse ano já acho que a gente vai bater mais de 400 vagas. O mercado está aquecendo. Então, assim, a gente hoje tem essa segurança de oferecer ali uma escola de capacitação, onde por 2 anos esses jovens, né, mergulham na produção audiovisual, realizam seus filmes, aprendem toda a cadeia de base, né, do mercado, e depois, automaticamente, eles vão para o programa onde eles têm a chance de já acessar automaticamente o mercado. Então, esse é o sonho de consumo estrelinha de qualquer... Eu falo para as universidades, acabei de sair do Forcine agora de um congresso, falo, as universidades têm que ter Conexões, né? Porque é simples, é um diálogo, né? Uma porta assim, de trabalho juntos, né? Então, acredito que é um programa que está funcionando muito bem e que pode ser um modelo aí a ser utilizado. E, assim, para fechar essa fala de Querô, eu queria exibir o making-off da turma de 2016, que foi quando a gente completou 10 anos e que a gente rodou o nosso primeiro longa-metragem. E que esse longa-metragem foi parar no Spirit Wars, que é o Oscar do cinema independente, e foi uma delícia viver esse processo, porque esse filme foi inteiramente produzido por jovens Querôs, dentro de um processo formativo, e que a gente não tinha a menor ideia de onde ele ia parar, né? Então, acho que é legal a gente assistir esse making-off, que é um ano muito marcante para a gente. É um projeto que a gente discute a cidadania, o empreendedorismo, e a gente quer que vocês sejam os protagonistas da história de vocês e que vocês produzam audiovisual com qualidade, contando histórias de relevâncias sociais, discutindo temas do universo juvenil, para que cada vez mais a gente possa ter força e voz. A luz de 3 pontos. Com mais de 30 anos. Com as meninas, aí é um pop rock brasileiro. Mas eu quero fazer um longa, mas que longa eu quero fazer? A Mensagem de Sócrates foi um presente para o Instituto, do ponto de vista de criação de projeto e de realização. Vai filmar a 23 antes. É mais fácil, porque é em ordem. E é já com as coisas da mãe que ele tá separando pro brechó. Pode ser? Mãe! Mãe!
Mãe! Mãe! Aí tenta levantar ela mais. Em todas as áreas tem gente que é profissional e que sabe o que está fazendo, e um pouquinho de tempo que a gente passa com essas pessoas, a gente já aprende bastante em todas as áreas. Jamais passou pela minha cabeça o trabalho que é. E depender de tantas pessoas para gravar uma cena que é gravada várias vezes. Eu achei super interessante. E a gente, com isso, aprende a dar valor ao trabalho de vocês. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, você dizia pra eu me soltar, porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, eu fui topando essa parada, e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Obrigado, Tami. Agora, depois que as duas fizerem as intervenções, se tiverem algumas questões, a gente pode levantar e continuar um bate-papo aqui, né? Então, Thay, o microfone é seu. Obrigada, Najib. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui falando dentro do CCP, Circuito Cinematográfico de Periferia da ONG Contato, um lugar onde também me formei muito, aí, podendo trabalhar com vocês aí alguns anos atrás, e que foi muito importante para mim. Então, obrigado por esse convite. Vida longa, esse trabalho muito bonito que vocês fazem aqui. Meu nome é Tailane Cristina. Atualmente eu estou na coordenação da Belo Horizonte Film Commission. Sou cineasta de formação. E eu acho que hoje eu vou aqui pegando o gancho, né, da Tami, falando um pouco dessa trajetória com o Instituto Queiro, com o Santos Film Commission, com o São Paulo Film Commission, para falar um pouquinho o que a gente vem construindo aqui em Belo Horizonte, até os dias atuais, né, com a criação da Film Commission, que é uma Film Commission recente, assim, recém-criada. Então, estamos apenas começando, né? Então, assim, em 2018, a gente começa a ter um entendimento em Belo Horizonte que o setor audiovisual era um setor articulado, era um setor que tinha muita potência criativa. A gente começa a perceber filmes mineiros sendo exportados para festivais importantes fora do Brasil, e não só fora, mas também festivais importantes nacional. E aí a gente começa a entender, opa, peraí, existe uma produção criativa dentro do audiovisual aqui que merece uma atenção. E aí, quando a gente começa a perceber esse lugar que o audiovisual de Minas, mas de Belo Horizonte especificamente, se encontrava, a gente olha para as políticas públicas e entende que não tinha nada até então que fosse segmentado e que desse esse aparato para essa produção audiovisual que estava sendo feita na cidade. Então, começa a criar o que a gente chama hoje de programa BH nas Telas, que é o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual, vislumbrando 5 eixos, que eu vou falar um pouquinho aqui agora, realmente pensando na cadeia como um todo e em fortalecer essa política setorial, né, na cidade. Então, a gente pensa nesse programa e as diretrizes desse programa, né, e os eixos que compõem o BH nas Telas, e aí a gente começa a passar por vários lugares, sendo um desses eixos a Film Commission, onde eu entro, e acho que importantíssimo também para essa política. Mas, enfim, aí a gente começa a pensar no lugar da formação. Acho que, né, a Tami contando essa experiência do Queiro, o próprio Circuito Cinematográfico de Periferia e a ONG Contato e tantas outras ações vem reforçar para a gente a importância da formação, né? É um elo extremamente estratégico, importante. A gente precisa
ter essa atenção para a formação e, principalmente, também pensando numa formação que seja descentralizada, que não fique ali só dentro das universidades particulares, privadas, enfim, e que a gente pensa também em uma formação acessível, né, que a gente consiga encontrar lugares como, né, Contato, Queiro, que permitem essa formação às jovens de periferia, da região metropolitana também, porque eu acho que acontece muito isso aqui em BH. Eu sou da região metropolitana de Belo Horizonte, então também para mim sempre foi uma coisa cara também pensar, né, porque querendo ou não, Belo Horizonte concentra muito como esse território que atrai mesmo, né, esses produtores culturais, esses agentes culturais da região metropolitana para cá. Então, a gente começa a entender a importância da formação. E aí, dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, a gente tem a Escola Livre de Artes, que é uma escola que faz um trabalho belíssimo, que tem 30 anos de existência e que está há 30 anos formando jovens periféricos da cidade, então ações em todos os territórios, mas a gente não tinha uma coordenação específica para audiovisual. Então, você tinha ali música, arte cênica, circo, mas você não tinha algo específico do audiovisual. Claro, acho que todas essas linguagens, às vezes, assim, a gente vê que passa ali pelo audiovisual e que converte para essa linguagem, mas não tinha um pensamento de formação específica. Então, a gente cria dentro da Escola Livre de Artes a coordenação de audiovisual, né, pensando mesmo uma formação mais estratégica para o cinema e para o audiovisual na cidade, e criamos também o núcleo, o NPD, né, que é o Núcleo de Produção Digital, com essa estrutura mesmo de formação independente para audiovisual, enfim, para a população de Belo Horizonte. E aí, saindo desse eixo da formação, a gente também tem a preservação. Então, aqui em BH, a gente tem o MIS, que é o Museu de Imagem e Som, que tem um acervo muito importante do cinema mineiro, do cinema nacional. Enfim, muitas películas que estão ali num trabalho de preservação. E aí a gente entende que é necessário também jogar luz e dar mais suporte para esse lugar da preservação também, porque a gente está falando da preservação dessa memória, e que é muito importante. Então, a gente também amplia as ações do MIS ali, pensando nesse eixo do BH nas telas para a preservação. Além disso, a difusão, que é outro eixo importantíssimo e que a gente, né, viu aí nos últimos anos com a pandemia, como é um desafio, sempre foi, mas acho que reforça, a gente vem aí com um momento muito bom de retomada, mas com esse grande desafio mesmo de formação de público, de voltar a ocupar essas salas de cinema. Então, a gente tem o Cine Santa Teresa, que é um cinema descentralizado da cidade de rua, que tem essa programação toda gratuita, e, além disso, também se torna um espaço que abriga essas produções independentes, sejam feitas aqui na cidade, sejam feitas fora, mas que precisam desse circuito mais independente para exibição. Então, a gente sempre está com esse diálogo aberto também, e é um cinema muito, muito especial, assim, e que ele retoma também dentro dessa política, pensando nesse espaço de difusão. O fomento, que é essencial, né? Eu acho que a gente falar de política pública e não pensar em fomento, enfim, em investimento direto no setor, a gente está falando, às vezes, de uma precarização, então é importante também esse lugar do fomento público para as políticas culturais. E aí, dentro do Fundo Municipal de Cultura, a gente cria um edital específico, que tem o mesmo nome do programa, que é o BH nas Telas, tanto o incentivo fiscal, como também, né, o edital do fundo. E aí, dentro dessa lógica do fomento, a gente começa a entender que é importante pensar em ações que sejam, enfim, voltadas para a população menos privilegiada, né, que tem menos acesso. Então, a gente pensa em democratização do acesso, a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em protagonismo. Então, a gente começa a entender essa política estruturante como algo extremamente importante, pensando no protagonismo de mulheres, de pessoas negras, pardas, indígenas, enfim. Então, a gente começa a ter um olhar para esse lugar da estruturação dessa política do fomento. E aí, dentro desse edital também, a gente cria uma linha que antes não existia, que é o audiovisual comunitário, que ela realmente visa abraçar esses projetos de novos realizadores, de pessoas que estão entrando no mercado agora, que estão ali, né, desde a formação à produção audiovisual, mas que a ideia seja centralizar esse recurso para esses projetos que são feitos e fomentados na cidade e que muitas vezes acabam não tendo esse espaço, né, de recurso público mesmo.
E aí, por último, não menos importante, criação da Film Commission. Porque aí a gente começa a pensar nessa história toda, desse programa, dessa construção, e aí você pensa, poxa, a gente está pensando em, né, investindo na difusão, na formação, no fomento, na preservação, mas acho que uma cidade, para ela ter esse lugar de amiga do audiovisual, como, né, o pessoal fala muito quando fala de Film Commission, e que dá esse espaço para essa produção escoar e acontecer na cidade, a gente precisa que essas produções aconteçam. Então, por isso, a importância de se ter uma Film Commission numa cidade como Belo Horizonte. E aí tem alguns cases assim que eu acho que é legal, toda vez que a gente vai falar, eu acho legal trazer, para mostrar mesmo a importância de se ter uma Film Commission. Quando o pessoal foi filmar O Menino no Espelho, do Guilherme Fiuza, o filme se passa quase inteiro na cidade de Belo Horizonte, mas ele foi filmar em Cataguases. Porque quando ele foi filmar em Belo Horizonte, ele começou a se deparar com alguns gargalos de prazos de liberação e de não ali da política urbana para fazer certas ações, intervenção no espaço urbano, que aí ele falou, poxa, vai ser muito difícil filmar aqui. Então, ele foi com esse filme para Cataguases, a gente perde essa produção, uma produção importante, e aí ele foi simular Belo Horizonte lá. Então eu fico, poxa, isso é uma coisa a se pensar, né? A gente está aqui com uma cidade maravilhosa, o filme se passa aqui, mas se a gente não tem uma estrutura que dê conta disso, a gente vai perder essa produção, porque a gente precisa dar conta. Então a gente entende a importância de, acho que mais do que atrair, é de primeiramente, nesse primeiro momento, abrir esse espaço para que as filmagens que aconteçam aqui aconteçam de forma profissional, né? Dentro de prazos que correspondem à realidade do mercado, porque você pensar em fazer uma filmagem que você vai ter 1 mês, 2 meses para conseguir uma liberação, a gente está falando de uma realidade completamente fora da realidade, né, do mercado do audiovisual. E, principalmente, também quando a gente fala de publicidade, de institucional, que também é um tipo de filmagem, gravação que a gente atende muito, que traz muito também renda, movimenta muita produção audiovisual na cidade. Então, se a gente vai para esse lugar, então, a gente está falando de prazos de 5 dias. Então, não dá para a gente ter todos esses gargalos, assim. Então, a gente cria, em 2021... Desculpa, 2022, eu já estou perdida aqui no tempo pandêmico. É porque a construção veio muito, né, antes, mas a gente consegue lançar a Film Commission mesmo no final de fevereiro do ano passado, então, final de fevereiro de 2022. A gente está aí com um ano e meio, né, de carro na rua, vamos dizer assim. E aí a gente já começa a entender o panorama desse audiovisual que está sendo produzido em Belo Horizonte, né? A gente começa a entender os gargalos e as potencialidades, assim. Então, com a criação da Film Commission, a gente cria um formulário que é uma porta única, né, de pedido de filmagem. Então, a gente concentra todos esses movimentos relacionados à filmagem, que envolve filmagens em espaços públicos, pela Film Commission. Então, isso também para o produtor é uma coisa que facilita muito o processo, né? Porque aí ele não tem que ficar indo em vários setores da prefeitura, ele concentra tudo na Film Commission, que faz essa ponte. E aí a gente começa a entender que a gente tem realmente uma grande demanda da cidade, né? E aí a gente, assim, soltando por alto, eu também, assim como a Tami, eu vou pedir para soltar um videozinho, para logo depois dessa fala aqui. Mas a gente, com esse 1 ano e meio, já autorizamos mais de 600 diárias em Belo Horizonte. Enfim, mais de 3.700 postos de trabalho gerados por essas produções e mais de 25 milhões investidos diretamente na cidade só para essas produções autorizadas pela Film Commission. E eu acho importante ressaltar também que isso é um pedaço da produção audiovisual, né? Porque muita coisa acontece em locação privada, em estúdio, então não passa pela gente, mas só o que passa, que movimenta a Film Commission, a gente percebe que é extremamente potente, assim, economicamente mesmo, assim. E aí eu acho que agora a gente avança para um lugar que, ok, então a gente entende assim, ó, vamos lançar Belo Horizonte Film Commission, vamos entender quem a gente é, porque a gente também não é São Paulo, a gente não é Rio, a gente, né, apesar de estarmos aqui também no Sudeste, a gente é fora do eixo, então a gente tem uma outra realidade. Vamos entender dentro dessa realidade
qual é o nosso lugar, onde a gente ocupa e quais são as nossas potencialidades, para tentar realmente dar corpo para essas potencialidades. E aí a gente vem construindo, né, parcerias que vão desde parcerias com a Belotour, que é a empresa, por exemplo, de turismo, que a gente começa a tentar abrir esse espaço também para falar um pouco sobre esse lugar do turismo cinematográfico, que eu acho que é extremamente importante também. A gente estava falando agora com um diretor da Embratur, que agora também falou que é uma coisa super cara para essa gestão atual, pensar no turismo, né, de destino, de esse turismo cinematográfico. Então, esse apoio também dessa retomada, desse olhar. E aí eu acho que é pensar nessa ampliação, assim, para poder realmente chegar a mais lugares e potencializar, né? E aí eu acho que, apesar de 1 ano e meio apenas de trabalho, a gente já consegue se colocar num lugar de uma construção sólida, que consegue atender essas demandas. É muito difícil a gente não conseguir atender um pedido de filmagem hoje. Mas aí a gente começa a prospectar também outros lugares, né? E aí, pensando muito em modelos como São Paulo, que também vem desenvolvendo e que acaba sendo um grande modelo para a gente de Film Commission, porque é uma Film Commission já bem estruturada, que hoje já consegue lançar incentivos, né, para se filmar, enfim. A gente percebe também que eles começam a fazer, né, nessa última gestão para cá, um trabalho também muito importante, que é de entender essas produções que se atende também. Ok, estamos atendendo, tem essa mobilização aqui, mas a gente está falando de quantas mulheres nessas cabeças de equipe, a gente está falando de quantas pessoas pretas. Então, isso é muito importante também, e é algo que a gente quer agora começar a trazer para Belo Horizonte também, para além desses dados econômicos que a gente já tem hoje, também entender um pouco mais esses dados sociais dessa produção, porque eu acho que isso, dentro de um programa e de uma política estruturante mais ampla, faz com que a gente comece a entender aonde investir mais, sabe? Aonde está faltando. Olha, vamos investir mais em informação, enfim, nesse lugar, vamos abrir mais espaço para a difusão desse tipo de produção, vamos escoar mais produção desses lugares. Então, eu acho que é uma questão assim, que se pensa numa política em cadeia, e aí é isso, assim. E aí agora, para finalizar essa fala, vou pedir também para a gente ver um videozinho. É um videozinho bem curto, mas que eu acho que mostra já alguns números de Belo Horizonte nesses primeiro 1 ano e meio aí de Film Commission.
Obrigado, Thay. Eu queria fazer algumas colocações só para vocês relatarem um pouco mais da experiência, né? Porque o que fica claro é que a questão da Film Commission não é uma ferramenta isolada, né? Ela faz parte de um contexto de política pública de incentivo ao audiovisual. E que isso vai impactar, né, junto com as outras ações, a vida da cidade, né? Então, você falou em questão de atração de turistas, né, porque a pessoa identifica uma locação determinada, mas quer conhecer esse lugar, isso é uma coisa que acontece de forma, né, muitas vezes a gente vê, principalmente em cidades menores, assim, quando tem uma locação, fica uma... E o fluxo de turistas aumenta, mas não é só isso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais assim, do impacto da Film Commission na cidade, tanto do ponto de vista econômico, que vocês já abordaram um pouco, mas também da questão social. Como é que isso reflete na autoestima dos moradores, se isso interfere, é positivo, né, se isso incentiva as pessoas que estão ligadas na área a se aprimorarem, a participar e fortalecer, né, essa política. Assim, as experiências que eu tive, né, Santos e São Paulo, são cidades muito diferentes, no tamanho e em várias outras situações. Então, Santos tem 450 mil habitantes, São Paulo, né, na grande e tal, deve ter uns 2 milhões. 15. Enfim, então né, bem diferente uma estrutura da outra. E é engraçado porque, quando eu comecei com as 2 Film Commissions, eu encontrei as mesmas problemáticas, né? Então, existe uma resistência muito grande, né, por parte da população, por parte do setor público, né, em abrir as portas para o cinema e para o audiovisual. Não sei se BH também encontrou um pouco essa problemática. E por quê? Porque a gente aqui, assim, a minha visão é que a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa educação audiovisual, né, para o cinema, para essa potência econômica, de movimentação em todos os setores, todas as cadeias produtivas, né, a questão do turismo, a questão da autoestima, né? Então, poxa, a Film Commission de Paris, você fala dos filmes franceses, a população parisiense é apaixonada pelo cinema francês e abre as portas da sua casa para a filmagem, né? O mesmo acontece em várias cidades dos Estados Unidos, né? A criação da Film Commission em Nova York, pelo prefeito Lindsay, ele criou a Film Commission porque a cidade era uma cidade, na época, na década de 60, tomada por gangues, era uma cidade extremamente violenta, e ele queria mudar essa imagem da cidade. Ele usou o cinema, chamou Hitchcock, criou um departamento, uma comissão fílmica, e atraiu produções para aquele lugar, né? Então, ele incentivava com recursos, facilitando essas filmagens na cidade e tal. E ele falava que eu quero que todo mundo vista o que o nova-iorquino veste, coma o que o nova-iorquino come e more nas casas que o nova-iorquino mora. Então, assim, eu nunca tinha ido a Nova York. Quando eu fui a primeira vez a Nova York, parecia que eu já tinha estado lá várias vezes. É uma loucura isso, né? Quase uma lavagem cerebral. Então, assim, ele usa mesmo o cinema como essa, não vou falar uma ferramenta, né? Mas é um processo de você estimular as pessoas a não só utilizarem daqueles espaços e comprarem, consumirem, mas também de se apropriarem quanto autoestima, né, nesse lugar. Então, Santos, por exemplo, quando a gente começa com a Film Commission, e de 4 vai para 40, e você ligava assim, o Jornal Nacional, e de 7 filmes publicitários que estavam passando lá, 5 você via Santos, a cidade começou a mudar esse conceito, né? Eu lembro de uma vez que teve, sabe aquela vinheta da Globo, né? Hoje é de Natal. E aí eles quiseram filmar lá em Santos, tal, eram 10 locações, e rodou lá. Nossa, mas assim, a população ligava para a prefeitura, falando que coisa linda. Então, assim, o impacto
emocional que causa nas pessoas, ele pode ir muito mais longe do que a gente imagina, né? E aí, quando eu chego em São Paulo, né, para implantar filme, porque aí Santos se consolidou, Santos virou um polo. Hoje, Santos é a cidade criativa do cinema reconhecida pela Unesco, a gente tem esse selo. Hoje, Santos tem uma política de fomento, justamente por causa do selo, por causa de toda essa carreira que Santos vem consolidando desde 2002, quando criou-se o Curta Santos, que é o festival de curtas-metragens. Então, a coisa vem crescendo. Olha quantos anos, né? Para você conseguir consolidar minimamente ali uma política. Mas é uma cidade pequena, é uma cidade que não tem, né, 3 milhões de habitantes, uma cidade de 450 mil habitantes e que tem essa potência, né, muito próxima de São Paulo, isso é um facilitador, né? Então, assim, quando eu vou para São Paulo, para implantar lá, né, eu chego lá e pergunto, tá bom, quais os dados, né? Deixa eu ver os dados, quantas filmagens tem por ano, quantas produtoras tem na cidade, tá? Aí falaram assim, que dados? Não existiam dados. Então, assim, isso é uma loucura, né? Sem dados, a gente não consegue comprovar nenhuma atividade econômica, de geração de trabalho e renda, de nada. Então, dado é fundamental para a gente conseguir evoluir num sistema de criação de uma política pública eficaz, em cima de demanda, em cima de estrutura. E aí, né, eu fui fazendo uma estimativa, colhendo informações, criamos lá um modelo de estrutura de film commission em cima de um dado ilusório. E aí fui para a rua falar, né, com as instituições públicas, né, os espaços públicos para a liberação de filmagem, né, com a população, com o setor do audiovisual. Era uma catástrofe, tudo era uma catástrofe. Ninguém queria o cinema em São Paulo. Né? E isso foi uma reconquista ali da cidade para apresentar o que Lindsay trouxe lá atrás, né? De olha o impacto que essa economia criativa pode causar na cidade, não só na economia, mas na autoestima, né? De apropriação. Então, a gente leva aí essa força, né, de campanha, que aí depois eu vou pedir para passar um vídeo aqui, que a gente falava São Paulo é cenário. Então, todo mundo falava que São Paulo era cenário. Virou até um meio meme, tá? Na época, lá eu passava assim na SPC, em qualquer ambiente que eu passava, aí a galera, São Paulo é cenário. A galera gritava, né? Não, porque virou uma loucura, campanha, sabe? Assim, a gente precisa mudar isso, tal. E isso foi se estruturando desde assim da companhia de trânsito, né, que fez boneco de voodoo meu, porque eu cheguei e falei, olha, em 40 dias, Santos está levando tudo, todo mundo vai lá para Santos filmar. Eu vim de Santos, está todo mundo indo para lá, cara, porque aqui é 40 dias para autorizar, não dá, cara. Aí eu falei, precisa ser em 4. Aí os caras, de 40 para 4. Aí, né, pum, baixamos um decretão lá, Manevi, e fomos embora. E aí a companhia de trânsito queria matar a gente. Em 6 meses, eram os meus melhores amigos, porque aí eles entenderam o processo e viram que realmente... E eles se tornaram a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. Assim, imagina o trânsito de São Paulo, em 4 dias, fechava qualquer rua para filmagem, né? Com uma estrutura decente, com tudo funcionando. Né? Então, aconteceu, saca? E como que aconteceu? Autoestima. Então, eu lembro de falar nas reuniões, falava, cara, vamos tornar a Companhia de Trânsito de São Paulo a mais poderosa do mundo. Então, vinha um negócio assim de, não, vamos junto. E isso foi contagiando, né? É contagiante, né? Quando a gente é apaixonado e está querendo entregar algo que vai movimentar toda uma cadeia, porque... Né, desde da horta até a máximo da engenharia, o cinema ele atua em todas as áreas. Então, isso com dados, aí depois a gente foi estruturando essa questão dos dados, de como coletar essas informações, como coletar financeiramente, como, né, então, poxa, a gente entendeu que era realmente uma potência, uma estratégia, e conseguiu até medir os dados de turismo na cidade com o crescimento, né? Tem dados que eu usava muito nas minhas apresentações, que, assim, quando passa um 007, né, que filma em Londres,
o turismo aumenta em 100% por causa do filme, né? Porque as pessoas assistem e vão lá conhecer Londres. Então, isso é real, isso é verdade, isso acontece, né? The Walking Dead está aí também para provar, Nova Zelândia, quem era a Nova Zelândia antes do Senhor dos Anéis? Então, é muito louco isso, o que causa nas pessoas para saírem dos seus países, das suas cidades, para conhecer uma outra cidade que filmou uma série, que filmou um longa-metragem. Então, esse impacto, né, que aí mexe com o emocional, com o humano, tem um valor imensurável, né? Então, a gente consegue medir alguns, outros não. E aí, vamos exibir aqui o vídeo da Spessini para ver um pouco dessa coisa que eu falei da campanha, que foi divertidíssimo fazer, porque aí eu falei, não, o Wagner Moura tem que abrir o vídeo, né? E o Wagner Moura estava filmando em Bogotá, Narcos. Aí a gente descolou umas estudantes que estavam lá para ir na casa dele filmar, ele topou e ele gravou, né? Ele só fala assim, São Paulo é cenário. Vou passar para vocês. São Paulo é um cenário. São Paulo é um super cenário. São Paulo é um cenário a céu aberto. Minha casa é um cenário, minha cidade é um cenário. A gente consegue filmar em São Paulo, Buenos Aires, Tóquio, Xangai, Alemanha, o que for. Eu realmente fico emocionado quando eu vejo a minha cidade naquela tela enorme. Tem uma cor. Eu adoro a cor de São Paulo. Quando você sente a cidade junto com o personagem, são momentos assim de arrepiar. Filmar em São Paulo é contar São Paulo para o mundo. São Paulo é cenário. Filmar em São Paulo é bom. Bora, São Paulo, vamos filmar. O meu espaço é cenário. Meu cidade é cenário. Minha rua é um cenário. E São Paulo é cenário. Aqui tem tudo que você quiser, de técnica, de cenário e diversidade. Existem muitas cidades dentro de São Paulo. Escolha a sua e vem filmar aqui. São Paulo é luz, São Paulo é câmera, São Paulo é ação, São Paulo é audiovisual. Precisamos mostrar São Paulo para o mundo. A cidade tem uma beleza que é só dela. Obrigado, Tami. Thay, por favor. Bom, acho que a Tami já falou bastante sobre a questão, né? Mas eu vou tentar contribuir um pouco também, assim, para além disso. Só puxando essa questão do vídeo, eu adoro, porque tem um mais atual da Film Commission, que aí tem, assim, sei lá, o Keanu Reeves da entrevista. E aí eu fiquei tipo, gente, que chique, como assim vocês conseguiram entrevista com o Keanu Reeves? Aí eles me contaram, não, tá, e assim, ele estava passando e a gente puxou ele e falou, por favor, fala aqui com a gente. Mas é ótimo, gera um super impacto, né? E autoestima. Você vê Keanu Reeves ali falando da Film Commission da sua cidade. Mas, enfim, assim, acho que a Tami já falou bastante sobre essa questão do turismo cinematográfico e essa questão do que a galera chama muito sobre como soft power, né? Que é esse impacto subjetivo mesmo de se projetar o território nas telas, assim, porque a gente fala desses lugares econômicos, mas existe esse lugar que a gente não mensura em números, mas que gera todo um impacto mesmo, né?
E aí ela trouxe o exemplo de Nova York, que é um exemplo que eu sempre penso e falo também, que é isso, assim, a gente não precisa ter ido, eu ainda não fui, mas tenho certeza que se for vai ser a mesma sensação, de você, assim, consumir filmes ali que se passam, né, no Central Park e que passam por aquelas avenidas. Então, quando a gente chega nesse território, a gente tem uma sensação de pertencimento, como se a gente já tivesse transitado por ali em algum momento da nossa vida, né? E outros números muito interessantes também. Eu estava vendo uma pesquisa sobre turismo cinematográfico que mostra que quando filmaram Senhor dos Anéis, por exemplo, na Austrália, no local onde filmou, aumentou mais de 300% a procura desse território por causa do filme. Então, isso não é um caso isolado, isso acontece em diversas produções, assim. Então, às vezes, uma cidadezinha... Game of Thrones tem um caso desse também, que é uma cidadezinha muito pequenininha e que teve um impacto de turismo em mais de 500%, e aí hoje é esse destino, uma cidade que se torna ponto turístico por causa da produção, por causa da série. Então, isso é muito legal, assim. E aí eu acho que, do meu lugar aqui de BH, é muito parecido o histórico, eu acho, de desafios, né, da galera ficar indisposta, tipo assim, gente, que isso, vocês não estão achando que a gente vai fazer isso nesse prazo. Mas aí cria o decreto, eles ficam meio sem fazer, sem, né, ter o que fazer, e acaba fazendo, mas aí depois a gente acaba realmente criando uma relação. E realmente BH Trans aqui, no caso de BH, é muito parceira, é impressionante o tanto que eles são parceiros, assim, às vezes puxa a orelha porque eles ficam, ai, vocês do audiovisual, acho que, né, tudo tem que ser no tempo de vocês, sei quê, mas a gente vai lá e conversa e eles entendem. E aí eu percebo, assim, uma coisa muito importante desse trabalho da Film Commission também, é uma sensibilização eterna. Eu acho que ela não para, sabe? Ela é constante, eu acho que daqui 20 anos vai estar no mesmo papo. Porque, em relação à gestão pública, a gente tem muita mudança também de governo, né? Então, direto muda ali um secretário, muda um ponto focal de atuação que você vai ter que ir lá fazer uma nova conversa, explicar o trabalho de novo. Mas, para além disso, eu acho que é eternamente essa conversa para poder realmente ir sensibilizando o poder público mesmo deste lugar importante do audiovisual e de atendimento às filmagens. 2, uma sensibilização com o próprio setor. Porque é quase aquela coisa, eu fico, porra, me ajuda a te ajudar, né? Porque a gente já cria todo um decreto dentro de um prazo legal, e aí a gente espera que a galera também esteja junto ali, colaborando para que a gente consiga, né, criar um fluxo que funcione maravilhosamente bem, tanto para o poder público quanto para o produtor que está ali fazendo essa produção. Então, também essa sensibilização do setor e, por terceiro, assim, que é muito importante também, essa sensibilização da sociedade. Porque é isso. A gente sabe que, por exemplo, fechar uma rua num horário de pico, que tenha movimento, que vai gerar impacto no trânsito, por exemplo, vai ser um pouco desconfortável para aquela pessoa que está voltando de um dia de trabalho e está cansada e tal. Mas se ela entende, nossa, mas que legal, olha, BH está virando... A galera brinca, teve um caso de uma filmagem que a gente autorizou que, enfim, teve uma mídia espontânea na internet, porque era de um influenciador digital. E aí a galera, eu vendo nos comentários, eu acho muito legal, porque tem a galera que fica, ai, que absurdo, não sei o quê. Mas a maioria era tipo assim, ai, BH é a nova Hollywood, tem até as praças, os coqueiros da Praça da Liberdade, então a galera já faz esse paralelo, né? E aí muita gente falando, poxa, que legal, a economia criativa é lindo, isso é muito importante. Então, enfim, eu acho que essa sensibilização também para a sociedade, de entender isso como algo que é muito importante para a gente, enquanto indivíduos que habitam esse lugar, né? É isso, é tão legal você pensar, por exemplo, num território que, independente se você tiver ido, você conhece, você tem essa sensação de pertencimento, acho que é ainda mais potente quando é o seu território e aí você vê ele projetado. E eu acho que isso é uma máxima, assim. A gente tem o caso do Marte 1, que é um filme produzido por uma produtora de Belo Horizonte, né, sediada em Belo Horizonte, gravado, na sua maioria, em Contagem, e que traz muito desse lugar, né, da vida mineira, né, a questão dos times de futebol ali. Então, quando você vê um filme desse na tela, no cinema, indicado a representar o Brasil no Oscar,
dá um super orgulho, dá uma sensação de, tipo, caramba, que massa. Então, acho que é muito importante. E aí, para finalizar, eu tenho percebido que esse movimento de entender o turismo cinematográfico como algo muito estratégico no Brasil está começando a criar um outro rumo agora. Porque isso que a Tami falou, realmente, da nossa formação. A gente tem pouca formação, né? Audiovisual, desse lugar mesmo de entender a importância do cinema, da memória, de se ver, de se sentir pertencente ali nessa produção. Mas eu vejo que isso tem mudado. Então, por exemplo, depois de amanhã, eu até vou, né, fazer uma palestra na UFMG dentro de uma disciplina de turismo, que é de turismo cinematográfico. E é a terceira vez que rola essa disciplina. Então, eu fico, caramba, que legal. E aí é massa, porque a primeira vez tinha poucas pessoas na turma. Na segunda, no outro semestre, já estava mais cheio. E aí vamos ver agora, mas eu espero que esteja um pouco mais ainda. E, enfim, eu vejo pessoas também em grupo de pesquisas, de pós-graduação, que têm ido para esse lugar de entender o impacto do turismo, impacto do audiovisual no turismo. Então, acho que à medida que isso também vai trazendo essa conversa à tona e a gente vai tendo essas pesquisas também que vão trazendo dados nacionais para a gente entender, eu imagino que a gente vai caminhar aí para os próximos anos em avançar nessa discussão e mais que isso também, né? Avançar nessa produção brasileira para que a gente também consiga se ver na tela e ter essa sensação de pertencimento que é tão preciosa. Obrigado, Thay. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu acho importante, né? Como a gente está gravando, as pessoas podem ver da fala de vocês. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E uma coisa que me chamou a atenção na fala da Tami é a questão da atuação ativa. Vocês fizeram uma busca ativa de projetos a partir da construção da Film Commission, não é isso? Você entrava para ver o resultado dos editais e aí vocês passaram a buscar, que é uma coisa interessante, né? Não ficar só esperando, aprovei uma lei, e a Thay, de certa forma, falou isso, agora eu tenho que sensibilizar os produtores locais para filmar aqui, né? Então, e agora não só os locais, porque temos uma ideia de procurar todos os produtores em todos os lugares e ofertar, né, Belo Horizonte como um cenário. Não vamos copiar o slogan, né, Thay? Nós vamos criar outro, assim, mas se a gente... Tá vendo? É muito rápido. Uma questão importante também do efeito regional que você tocou, que não é uma coisa que impactou só a cidade de Santos, mas acaba impactando o entorno. E a Thay acabou confirmando, né, a partir da experiência do filme que foi feito em Contagem, de uma produtora que é sediada em Belo Horizonte, né? Quase todos eles têm origem em Contagem, né, os cineastas e tal. Então, eu acho bacana essa coisa de confirmar esse efeito regional, que é importante ressaltar. Por que eu estou dizendo isso? Não exatamente o caso de Santos, mas no caso de Belo Horizonte, a gente tem sempre o receio, e os outros municípios também, de centralizar demais em Belo Horizonte e não gerar nada para os outros territórios. Então, eu acho que esse efeito regional, né, é importante ressaltar, porque eu acho que quanto mais crescer Belo Horizonte, mais vai impactar toda a região. Outra coisa importante, Tami, foi essa questão de não importa o tamanho da cidade, né? Você fez uma Film Commission na cidade de 450 mil, depois numa cidade de 13 milhões, e funciona bem em todo lugar. Então, isso eu acho importante também, porque a gente ouve demais, minha cidade é muito pequena, esse trem não vai dar certo. Nossa, minha cidade é muito grande, esse trem não vai dar certo. Então, tem já 2 casos importantes de cidades em tamanhos bem distintos e que o resultado é bacana, né? Então, acho isso importante falar. Bom, agora eu vou falar uma coisa que a Tami citou quando foi para São Paulo, de não ter pesquisa, não ter dados para você formular uma política pública. E aí eu acho que a gente, no Contato, foi extremamente feliz nesses 2 últimos anos, que a gente pensou e realizou, o ano passado, esse ano, pesquisas sobre audiovisual. A gente fez um trabalho sobre a cadeia produtiva do audiovisual em Minas, em parceria com o SEBRAE e o FMG, e fez uma sobre o consumo de produto audiovisual em Minas. E, como o Helder sempre falava,
para parar de falar, eu acho que o público é esse, eu acho que as pessoas trabalham assim, eu acho que tem tantas produtoras. Agora a gente não acha mais nada, nós já encontramos tudo, né, já está lá na pesquisa, já está colocado, é um subsídio para a política pública importante, né, e derivado disso, a gente acabou fazendo uma outra pesquisa, num outro projeto que a Contato tem, lá em Brumadinho, o projeto Anagama, e fazer uma pesquisa também de consumo de arte e cultura na cidade. E também tem revelações assim, importantíssimas, que você conversa com as pessoas na cidade, isoladamente, artistas, eles também ficam no achismo. Não é por culpa deles ou porque eles são, é porque o poder público não se dava o trabalho de fazer uma pesquisa. E nós fizemos, já temos projeto para continuar, porque é importante, eu acho que na cultura como um todo tinha poucas informações, né? O IBGE começou a trabalhar muito recente, colocar no censo questões de consumo de cultura, produção. E eu acho que a gente precisa aprofundar isso para fazer uma política mais consistente, né? E gerar resultados melhores. Porque o resultado, que é uma coisa importante na cultura, porque aqui no Brasil a gente não sabe direito ainda o tamanho que as atividades artísticas e culturais representam na economia. Tem-se uma ideia já, mas aí falta ainda aprimorar essa pesquisa, esse trabalho, né? E o lado simbólico, que nunca pode ser deixado de lado. Quer dizer, quando a gente fala em autoestima, quando a gente fala das pessoas se verem na tela, nós estamos falando de um poder simbólico da cultura, né, que nos identifica, nos une como cidadãos, né, e eu acho isso importante também. Bom, eu queria fazer uma última questão, que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, o que vocês pensam sobre ela e qual o possível impacto dela nos municípios, ou pelo menos no município de vocês, o que vocês esperam disso? A Paulo Gustavo está deixando todo mundo louco, né? É um negócio assim, tá? É uma grande oportunidade, né? Um recurso que também foi represado, né? Já era para ter sido liberado há muito mais tempo, de uma forma mais organizada, com mais tempo também de organização para essa liberação, né? Mas que ele vem agora. Eu vejo muito a Paulo Gustavo vem com essa proposta e propósito de uma distribuição de renda, né, dentro do setor da cadeia cultural. Porque foi uma cadeia que foi muito prejudicada dentro do processo da pandemia. E acredito que agora, com esse recurso saindo, muitos projetos que estavam represados vão escoar, né? O orçamento, por exemplo, de Santos, acho que foi de 3,5 milhões, né? E só para o audiovisual, acho que foram quase 2 milhões. Então, a produção ela vai, né, ser bem feliz nesse sentido de poder distribuir essa renda em pequenos projetos, né, para ter uma distribuição bem igualitária, assim. Pelo menos foi essa a filosofia criada lá na cidade, né? Não sei como é que está aqui em BH. E São Paulo já é um outro montante, né, que também vai ser uma grande distribuição aí. Vai ser uma alegria muito grande, né, poder executar os projetos. Então, poxa, que alegria, Paulo Gustavo se foi, deixou aí o nome dele com essa força, né, de recursos para o investimento na área. Dentro do Querô, particularmente, a gente criou módulos, né, de capacitação para os jovens em formação ou já formados para inscrição na lei. E que eu acho que também isso é algo, aí voltando um pouco mais para a capacitação, que é algo que as universidades deveriam desenvolver muito mais, né? Então, você faz uma faculdade ali em várias áreas, né, que novamente, não estão conectadas com o mercado nesse sentido, de como que o mercado funciona e como que os projetos podem ser executados diante desse mercado, né? Então, a gente tem fomento, a gente tem lei que promove, editais que promovem o fomento, e muitas vezes não são acessados, né? Por quê? Por falta de capacidade ali de entendimento de como executar aquela coisa. E então, lá no Querô, a gente se propôs, nesse momento,
a realizar essas atividades de formação para que eles se empoderassem ali nesse lugar de desenvolvimento de um projeto por meio da lei, por meio dos editais. Então, acho que mais ou menos isso que eu tenho para falar. E me agradecer também a esse recurso realmente ter sido investido onde ele deveria ser investido, né? Acho que é meio isso. Vou falar só um pouquinho aqui sobre sua provocação, Najib, em relação à região metropolitana, esse lugar, né, de tamanho, de cidade. E eu acho que, assim, até na própria fala da Tami, que está ali, né, na Santos Film Commission, depois vai para São Paulo, e são cidades relativamente próximas, como que uma coisa puxa a outra, né? Porque talvez você tenha uma grande produção, mas que você precisa, sei lá, de um litoral, e aí você tem uma outra cidade próxima, aí você vai filmar num polo como São Paulo, mas você tem uma outra cidade ali bem próxima, que tem esse litoral, por exemplo, aqui uma coisa, né, uma suposição, mas que tem ali esse litoral, e que você tem uma distância relativamente perto, viabiliza muito essa filmagem. E aí você também ter essa outra cidade ali, que também entende essa dinâmica, que também dá esse suporte, muda tudo, né? Porque aí não adianta você ir lá para São Paulo filmar e tal, mas nessa parte você não vai achar uma cidade que dê conta daquilo, aí você vai para outro lugar. E aí, dependendo, das vezes, dessa ir para outro lugar, compensa mais você ir com a produção toda para outro lugar. E aí eu acho isso muito importante, assim, quando se pensa, né? Não é porque uma cidade ali, né, geralmente capital, que é o que a gente coloca como mais referência, está construindo essa política, que as outras cidades próximas não têm que acompanhar e não devam acompanhar essa dinâmica, porque eu acho que só tem a crescer. O território, né, como um todo, tendo mais cidades que entendem essa importância mesmo de uma Film Commission e de criar essa política para audiovisual. E eu sinto isso, assim, né, quando a gente pensa em atrair filmagens para BH. BH, a gente realmente fala hoje com um lugar muito certo, que é uma cidade cenário que tem muitas possibilidades de locação. Então, a gente consegue fazer uma filmagem desde, sei lá, uma cidade futurista, grande cidade, filmando grandes prédios aqui, simulando uma grande capital como São Paulo, a fazer uma coisa mais bucólica, mais do campo, mais de época. Então, a gente tem uma diversidade de cenário muito grande, mas nada impede que as cidades próximas também venham nessa onda para que a gente potencialize. Então, pensamos numa grande produção, veio para BH, mas precisa fazer uma locação X que aqui não encontra. Aí você vai para Betim, você vai para Contagem, você vai para Ribeirão das Neves, enfim, você vai para cidades próximas que facilita a logística é viável, mas que você consegue ter essa ampliação de possibilidades, né? Então, acho muito importante reforçar esse lugar mesmo, da importância de se fazer política pública setorial, independente do tamanho da cidade. Acho que o Sul está caminhando para isso. Assim, eu conheci faz pouco tempo o trabalho que eles têm feito lá, mas, para além de Porto Alegre, que tem uma Film Commission já, acho que desde 2015, já tem um tempo, eles também têm feito um movimento, né, junto ao governo do estado lá, para fomentar filmes commission em cidades menores, mas que também tem ali formação audiovisual, é uma procura para locação. Então, assim, tem Bento, tem Pelotas, tem Gramado. Então, eu acho que isso potencializa, até a nível de estado, porque aí, se você chega lá e fala, olha, governo do estado, isso aqui é um movimento que a gente tem feito aqui, e várias cidades já estão nesse lugar de criar essa política. E aí, o que o Estado está fazendo para fortalecer essa política construída? Então, acho que é importante pensar nesse lugar mesmo de expandir. Eu acho que quanto mais cidades tiverem Film Commission, quanto mais isso for uma coisa aplicada, melhor para o setor audiovisual, melhor para pensar essa política pública, né? Então, acho que a gente não tem que se limitar a esse lugar de pensar só numa cidade ali, né, por eixo, não. Quanto mais tiver, melhor para o mercado. E agora, falando sobre a Paulo Gustavo, enfim, eu acho que aqui em BH a gente fez uma construção da Lei Paulo Gustavo muito de escuta do setor, né? A gente tem aqui 18 milhões para executar na lei, eu acho que para a produção 12 milhões, se eu não me engano, 10 milhões, agora eu estou na dúvida do valor certo.
mas parece uma super grana, né, em relação ao que a gente está acostumado eventualmente, mas quando você vai sentar para fazer a divisão ali dentro das subcategorias e entendendo os incisos da lei, aí você fala, poxa, não é tanto assim para a demanda que tem, porque a gente está falando de um processo pós-pandêmico, em que o setor audiovisual sofreu muito, foi um setor que demorou a conseguir voltar a atuar de fato, e quando atuava também aquela coisa muito de, né, o lugar de segurança do set, o que encareceu muito as produções. Então, o que eu mais vi foi, por exemplo, produtoras que tinham aprovado editais, né, de série para TV pública lá em 2017, 2018, mas que foi filmar só ano passado, e aí sentiu uma super dificuldade, assim, porque o orçamento, que já era baixo lá, quando aprovaram, estava muito mais, né, impraticável ano passado, porque se passa o tempo, as coisas se encarecem, os sistemas, né, de filmagem vai mudando, né, novas tecnologias, novos formatos, então você também vai tendo que adequar. Então, assim, a gente entende de que existe um gargalo muito grande de demanda. E aí eu acho que é realmente essa escuta ativa do setor, assim, com o setor, né, junto com o setor, com as entidades representativas do setor aqui em Belo Horizonte, para entender por onde a gente, né, vai, assim, o que a gente, como a gente atua. Eu, particularmente, né, Tailane, acho que existe ali entre os incisos uma distribuição um pouco, acho que infeliz em relação ao inciso 3, porque é um inciso da lei que abrange formação, cineclubismo, pesquisa, enfim, mostras e festivais, que são milhares de perspectivas, né? E dentro de um inciso que não dá tanto recurso assim, principalmente quando a gente fala a nível municipal. Acho que quando a gente fala a nível estadual, a gente amplia um pouco mais essas possibilidades pela questão mesmo de ter mais recurso. Mas aí eu acho que, por exemplo, para a BH, eu acho que a Lei Paulo Gustavo ela é extremamente estratégica, pensando na política, né, que vai ser não só dar recurso para esses produtores que atuam na cidade para poder produzir, mas é pensar nessa cadeia a médio prazo, a longo prazo, né? Porque eu acho que você vai fomentando uma cadeia que hoje a gente está falando de produção, daqui a 5 anos a gente talvez vai estar falando de distribuição desses filmes que vão ser gravados agora, né? E aí eu acho que existe um pensamento que deve ser estratégico, pensando mesmo nessa prospecção de onde a gente vai, né, com a lei, aproveitando esse recurso que veio, um recurso que é do setor audiovisual, então nada mais justo também esse recurso tá, né, na sua maioria ali dentro do setor do audiovisual, mas é pensar, né, eu acho que é importante ter esse lugar de ecoar esse recurso para esse setor que sofreu tanto com a pandemia, mas também pensar o que a gente vai, né, para onde a gente vai investir, aonde a gente vai mirar, para que a gente possa dar cauda longa mesmo para esses projetos, assim, né? Porque é importante, é uma lei emergencial, é importante a gente dar esse recurso, mas mais que isso, eu acho que é importante a gente pensar mesmo no setor enquanto uma produção maior do que só ir lá fazer e acabar, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar mesmo nesses várias frentes mesmo, né? Investir em projetos de formação, de pesquisa, dentro da produção também entender os gargalos e onde a gente pode atuar. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente está lançando a produção de 2 longas, né, ficção, e 3 longas documentário, com possibilidade de complementação de recurso, porque é isso, não é tanto recurso também. Então, a gente também não quer deixar um teto muito baixo para a gente ter só produções muito pequenas e muito pequenas, porque é uma possibilidade também da gente fomentar uma produção maior no território. Mas é isso, então, é aproveitar esse lugar, porque a gente só conseguiu, por exemplo, edital de longa dentro do BH nas Células uma única vez, com o coarranjo regional da Ancine, né? E foi o último. Depois disso, não teve mais coarranjo. Então, assim, é uma oportunidade de a gente voltar também a olhar para isso. Eu acho que é isso, a expectativa é muito boa, assim. Eu acho que a gente está num momento tenso mesmo da questão do prazo de execução dessa lei, né? O prazo todo mundo está
muito apertado e tenso em relação a conseguir executar isso. Existe uma tramitação no Congresso Nacional para que esse prazo seja prorrogado, mas hoje a gente não tem ainda certeza que isso vai acontecer, então a gente tem que trabalhar com o prazo que está na lei, né? Então esse é um grande desafio, é como ecoar esse recurso de forma responsável e como fazer todo esse processo dentro do prazo, que é super, super, super apertado. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o momento é bom, acho que, para além da Paulo Gustavo também, nesse combo todo, a gente tem a retomada do MINC, a gente tem, né, a recriação, né, do MINC ali, a Secretaria de Audiovisual. Então, eu acredito que são vários fatores que vão colaborar para que esse momento do audiovisual também tome uma forma mais potente daqui para frente, porque foi realmente anos muito difíceis, assim, atravessados pelo setor, pela pandemia e por outras várias questões que a gente sabe. Então, eu acho que agora é tentar pensar nessa perspectiva mesmo de somar forças, né, de todas as esferas governamentais mesmo, para a gente poder impulsionar o setor nos próximos anos aí, e que só cresça, né, e que a gente não passe mais por retrocessos como a gente já passou algumas vezes na história do cinema brasileiro. Deixa eu complementar uma coisa aqui que eu, com a Thay falando, que me veio, né? Enfim, ela tem muito mais esperança do que eu, apesar de eu ser positiva. Mas, assim, é um recurso emergencial, gente. É uma distribuição, né? Esse é o meu ponto de vista. Uma distribuição de um recurso que precisava ser investido no setor. E que isso, que eu vejo, que o MINC, né, a Ancine aí retomando, o cinema brasileiro é um cinema de retomadas, né, a gente de 4 anos muda governo, a gente retoma. E aí é uma loucura, porque a gente vê esse montante de recurso sendo investidos em municípios. Esse é um diferencial, né, da lei e desse investimento que, né, vai escoar agora. Em municípios, direcionado, né, nos estados. Então, o que eu vejo, que a gente hoje vai jogar a semente, né, e vai para frente. Quando a gente olhar para trás, a gente vai ter uma produção regional, né, de um Brasil, porque esse recurso tem uma distribuição. Então, por mais que seja, por exemplo, em Santos, que é um orçamento super pequeno por conta do tamanho da cidade e tal, você distribui esse recurso, muitos curtas vão ser realizados, videoclipes, né, formação. Então, eu vejo que essa questão da Paulo Gustavo, né, uma pena que é um recurso único, o ideal é que isso se torne, né, numa constante, vai trazer essa regionalização da produção audiovisual. E aí a gente vai conseguir ver um Brasil que, de repente, a gente, até hoje, não conseguiu atingir. Então, eu vejo que a Paulo Gustavo vai trazer essa magia. Né? Não tem um pensamento assim, nossa, retomamos e vamos... Né? Uau, o setor vai bombar. Não vejo, mas eu vejo esse lugar que traz essa força de um cinema raiz, das suas origens culturais, dos seus povos, das suas cidades. Vai ser muito bonito de assistir depois, eu acho. Posso fazer só mais um comentário? É exatamente isso, é algo que eu também acredito muito e espero, né, ver várias produções desse Brasil todo de meu Deus aí daqui a uns anos, né, que a gente vê bem menos filmes produzidos em Santos, enfim, em cidades do interior. Tem que distribuir, exato. Mas aí, essa fala sua, que eu achei, né, incrível para a gente ir encerrando aqui, mas aí eu lembro de umas conversas de eventos que eu tenho ido e tal, e aí as pessoas, principalmente o pessoal ali da região Cone, né, Norte, Nordeste, eles falam muito sobre esse lugar de falar da regionalização, né? Como se o cinema feito fora do eixo Rio-São Paulo fosse um cinema regional. Aí eles sempre falam, opa, peraí, isso aqui é cinema nacional também, né? A gente fala de cinema regional, mas isso é cinema nacional. Então, eu acho que o que vai acontecer com isso, essa polarização... Exatamente, a gente vê esse cinema nacional mais pulsante aí na tela
daqui a um tempo. Ótimo, é o que esperamos, né? Que a cultura sempre aflore. A gente tem um projeto aqui, que é o Minas Cine, que revelou isso, né? A gente encontrou em algumas regiões do estado trabalhos que a gente não conhecia e que são ótimos, né? E que as pessoas são super empolgadas, e esse recurso, imagina, chegando nesses municípios pequenos, vai mudar. Mas eu também penso que não é um recurso estruturante, ele é emergencial e vai aí tirar do sufoco, né? E libertar ideias, que é o mais importante. Gente, então, encerrando, agradecer muito a Tami, que veio de Santos, saiu de lá debaixo de um temporal ontem, que estragou a sede do Queirô, então ela está aqui fazendo isso tudo por nós, por vocês que estão assistindo. E agradecer imensamente a sua presença, principalmente nessa circunstância, você que já é parceira, né, da Contato há algum tempo, e que essa parceria continue, a casa está aberta. A Thay, que já trabalhou nessa casa e, de certa forma, ainda trabalha, está sempre aqui conosco. Agradecer também a participação, dizer que o trabalho de vocês é fundamental, a Film Commission de Belo Horizonte Nova, e a Thay respondendo e mostrando um bom resultado aí já. Muito bacana. Queria agradecer também a toda a equipe da Contato pela organização do evento. E é isso, agradecer a todos vocês que nos assistem. Sigam a Contato nas redes sociais, que tem muita coisa bacana, muito conteúdo, muita informação e também formação. Boa noite, um abraço a todos.